combinado, estamos aqui na loja Rise, 6 horas da tarde, né? Nessa sexta-feira. E vamos fazer uma pequena breve do nosso espaço aqui da nossa loja. Tá? Estamos aqui na cidade de Cunha. Lá é o centro de Cunha, um lugar muito agradável. Aqui, pessoal, o nosso espacinho, onde a gente tem o nosso trabalho, né? O nosso trabalho de esmaltação em cobre, que são as peças feitas pela Elaine, são as peças esmaltadas, né? Todas em cobre, vitrificadas, com os esmaltes que fabricamos aqui em Cunha. Então a gente está aí mostrando um pouquinho desse nosso trabalho também. Muita coisa bonita aqui, bacana. Infelizmente a gente com a loja fechada, né? Mas logo vai voltar tudo ao normal e a gente vai conseguir aí trabalhar mais, desenvolver mais projetos, fazer mais peças, enfim. Mas eu queria mostrar aqui, né, que esse é o espaço superior aqui da loja Rise, né, que é o espaço das joias em cobre. Nosso maravilhoso livro de presença, que nos faz tanta falta com a presença das pessoas. Lá embaixo é o espaço da loja Rise. Aqui a gente tem então um pouquinho do nosso trabalho, né? Alguns esmaltes fabricados por nós e aplicado nas peças que nós desenvolvemos aqui. Aí essas são as peças em cobre, né? Esmaltadas a fogo, a 850 graus. Essa daqui é uma linha, pessoal, que a gente desenvolve de cerâmica, né? Que eu chamo que é a nossa cerâmica de alta temperatura. São os nossos copos medievais. E a gente gosta bastante desse trabalho, então a gente está focando bastante neles também. Aqui a gente está trabalhando uma massa de porcelana, que seria uma barbotina de porcelana, né? Com os esmaltes de alta temperatura. Isso é cone 8 ou cone 10. Tá? Queimados em forno elétrico. Vou ficar um pouquinho aqui, começando com uma parceria que nós temos aqui com a Jung, que é uma empresa lá de Blumenau, que fabrica fornos, fabrica tornos, plaqueiras, enfim, vários utensílios na parte artística. E esse é um equipamento que nós vendemos aqui em Cunha. Inclusive esse aqui já é nosso, a gente comprou ele para poder fazer os trabalhos de queima, as terceirizações. E é um equipamento muito eficiente, é um equipamento que trabalha a 1300 graus, com um baixo consumo de energia elétrica. É um forno bem versátil, bem eficaz e que tem um poder de queima fantástico. Tá? Eu trabalho com esse forno, eu tenho um outro desse há 10 ou 12 anos mais ou menos e não temos o que falar, né? A Jung é uma empresa realmente séria, uma empresa que merece aí o nosso crédito e a gente gosta muito de trabalhar com eles. Isso. Bom, aqui a gente vai descer aqui a nossa escada e já vamos já para a nossa loja. Eu vou fazer um girinho aqui por toda a loja, tá? Por toda a nossa parte. Aí depois eu vou explicar cada um dos produtos que a gente tem. Agora, recentemente, a gente abriu esse espaço aqui, ampliou ele para ter mais produtos, né? Aqui tudo a gente tem toda a parte em materiais de esmaltes em pó. Aqui a gente também tem um pequeno estoque de matérias-primas. E aí a gente volta aqui, seguindo lá a nossa loja. Eu vou começar falando um pouquinho sobre os nossos materiais na nossa linha, que seria a linha de baixa temperatura, tá? A linha que a gente trabalha na faixa de temperatura de 780 a 850 graus, que seriam as tintas de porcelana, tá? Essa daqui, pessoal, é uma paleta que a gente trabalha há bastante tempo, é uma paleta de tintas, tá? De tintas importadas, são tintas holandesas.
para aplicação sobre a porcelana ou sobre a cerâmica vitrificada, tá? A gente chama de terceira queima. É uma linha que trabalha muito bem, principalmente para quem decora e pinta porcelana. Desenvolve uma cor e um brilho fantásticos. Então a gente acredita e gosta bastante de oferecer ela. Não é uma paleta muito grande, porém é uma paleta bem estável e miscível entre si, tá? Esses materiais nós fornecemos eles em embalagens pequenininhas de 7 gramas e também em embalagens maiores, embalagens aí de 50 gramas. Geralmente o pessoal que trabalha com porcelana já sabe como que se prepara, né? Existe uma metodologia de preparo para pintura em porcelana, que geralmente é com um veículo oleoso, um óleo de copaíba, um óleo mole, e esse empastamento é feito manualmente. Então o pessoal que trabalha com isso gosta. Quem não conhece, quer se aventurar, é legal, porque é uma condição bacana de você, depois do seu produto acabado, inserir uma nova decoração, uma nova cor, um novo produto. A gente tem uma linha também que é uma linha que anda junto com essas tintas, tá? Que é a linha dos metálicos, das tintas metálicas. Essa linha de tintas metálicas, elas também trabalham na faixa de queima de 800, 850 graus. É uma linha que desenvolve tons metalizados, né, na cor cobre vermelho, na cor cobre, no bronze, no dourado e no prateado. Tá? Essa é uma linha que nós desenvolvemos aqui para poder acompanhar o projeto da pintura em porcelana. É muito usado para quem faz a pintura de porcelana. Então, isso realmente é bem bacana, é bem legal para quem gosta desse tipo de acabamento. Embalagens de 7 gramas, as embalagens maiores, embalagens aí com 30 gramas. É um material que é vendido em pó e aí deve ser feito o empastamento dele, se for na técnica de pintura em porcelana, com veículos oleosos, ou se for por um critério de esmaltação numa condição diferente da porcelana. Você pode fazer uma aplicação, um empastamento com um veículo hidrossolúvel. Um dos meus testes foi feito sobre um biscoito de cerâmica, queimado a 1000 graus, e eu apliquei as tintas nesse biscoito e queimei a 850 graus. A gente conseguiu ter bons resultados em algumas cores. Resultados que podem ser aproveitados em algum desenvolvimento, algum trabalho. Então, esse tipo de tinta metálica pode ser desenvolvida nessa condição. Por que não? Eu falo que na cerâmica a gente não precisa seguir tantas regras precisas. Vamos ousar. Ousar dentro da cerâmica é desenvolver. Da parte de terceira queima, também, que é um dos produtos muito utilizados, é a tinta ouro, tá? É uma tinta ouro 10% italiana que a gente fornece, que também participa, se acopla junto aos trabalhos da porcelana. Existem 10% de ouro dentro da solução, que é esse vidrinho aqui. É um vidrinho com 2 gramas, que é o que geralmente a gente comercializa. É um dos materiais que se usa muito na terceira queima, tá? A terceira queima é um mundo também gigantesco. Que eu falo, a terceira queima não pensem só na pintura em porcelana, só para quem... A cerâmica pode ser acoplada, pode ter esse tipo de produto numa posterior. Você fez a sua peça, está tudo pronto. Mas eu quero trabalhar um pouco mais, uma metalização de ouro, uma metalização de platina, ou alguma tinta metálica, enfim. Você pode fazer uma aplicação e uma próxima queima, tá? A platina é esse daqui e o ouro é esse. Então, são os 2 produtos que a gente fornece. Dentro desse mundo também, que é o mundo da porcelana, a gente aí parte um pouquinho para o mundo do vidro, né? Que são as tintas também de 800, 850 graus. Essas são as tintas para vidro, tá? Que a gente desenvolve, fabricamos aqui para Fusinglass, que é trabalhado numa queima de 850 a 900 graus, no amolecimento do vidro. Nós fornecemos essas tintas em embalagens de 50 gramas e até 500 gramas. Pó, também nas técnicas de fusing, que se mistura isso com álcool, com um veículo hidrossolúvel, com um veículo oleoso. Aí o meio que se mistura fica a critério de cada artista, de cada técnica, enfim, de cada tipo de
de aplicação para determinados projetos, tá? Todos esses materiais que a gente fornece para a terceira queima, eu também forneço empresas que fazem decalcomanias. Papel gomado é isso daqui, tá? É o papel do decalcomania que vocês encontram aí quando vocês compram o próprio decalque. Esse é o papel. A gente chama gomado porque ele tem uma goma que, ao molhar ele na água, essa goma solta todo o transfer que nós fizemos aqui. Toda a decoração que foi feita com as tintas à base de óleo, ela vai ser transferida por conta da água, que ela vai se soltar. E o colódio é a película que gruda a decoração e transfere para a peça. Então, temos aqui também o papel gomado. Esse daqui é o colódio, que é a película de transferência, tá? Que vai ser aplicado depois de você ter feito a aplicação da tinta no papel gomado. Essa tinta ela tem que ser preparada apenas com óleo, com veículo oleoso, tá? Por cima a gente aplica o colódio. O colódio é aquela película que está fazendo a transferência do papel para a peça. Então, esse é o produto correto. Nós fornecemos aqui 3 tipos de veículo. Nós fornecemos o óleo de copaíba, o óleo mole e o veículo oleoso. São 3 veículos oleosos, tá? Esses veículos oleosos, cada um tem uma característica. Demorar a secagem, agilizar a secagem, dar mais resistência, mais cola na hora da aplicação, e outros com menos. Quem pinta porcelana conhece muito bem, porque quem pinta porcelana geralmente se prepara a tinta. E cada técnica de pintura em porcelana é muito importante acertar o óleo, para que você possa trabalhar essa tinta que você preparou hoje daqui 2 semanas. E que na decoração, lá na peça, você possa também movimentar e fazer os ajustes. Então, são 3 tipos de óleos que existem para esse tipo de técnica, que funcionam muito bem. Então a gente também tem disponível aqui isso. 2 tintas metálicas. E o que eu quero mostrar? Como é que se empasta elas? Como é que se prepara de forma correta para uma aplicação? Primeiro a gente tem que identificar o que a gente vai fazer, tá? No caso, eu tenho um corpinho de prova aqui, um biscoito, eu vou esmaltar essa. E eu tenho um pratinho aqui de porcelana, onde eu separei ele. Nós vamos fazer uma aplicação sobre essa porcelana. Pessoal, então a gente vai aqui, eu vou abrir um dos esmaltes, que é o dourado. Ó, no caso aqui, eu vou empastar com um veículo hidrossolúvel, tá? Que faz parte dos meus veículos de aditivo. O que é esse veículo hidrossolúvel? Ele é à base de água, tá? Vamos pensar que ele é um CNC evoluído, tá? Porque aqui eu tenho carboximetilcelulose, eu tenho resinas, eu tenho conservantes e aditivos, tá? Então ele é um composto em veículo, a gente chama de meio, tá? Antigamente e até hoje se prepara a goma de CMC. O problema da goma de CMC, a diferença dos dois, é que a goma de CMC ela estraga, né? Prejudicando um pouquinho o esmalte se ele ficar guardado. E ela não tem as características tão boas de vamos pensar assim, retardamento de secagem e aderência. Para mim, no caso aqui, é muito importante a aderência. Então hoje a gente desenvolveu, esse é um veículo tecnológico, é muito utilizado na indústria, então a gente segue aí o que tem de tecnologia. Tá? Como é que é um empassamento de uma tinta? No caso, vocês viram, eu coloquei um pouquinho de material aqui e aqui eu vou colocar algumas gotas. A mexer aqui, a tentar homogeneizar todo esse material, tá? Então aqui a gente já tem uma consistência que vai ficar bem legal para a gente poder esmaltar, tá, gente? E é legal a gente espatular bem esse material. Então eu acho que a consistência tá legal, tá? Eu acho que vai dar para a gente fazer uma aplicaçãozinha aqui. Então, costumo molhar aqui o pincelzinho e vamos aplicar aqui. Eu vou trabalhar aqui no caso como se fosse uma esmaltação, tá, gente? Não é um desenho, não é nada que fale assim, nossa, é um projeto. Não, gente, é mais para a gente identificar como que a gente pode fazer um empastamento
claro, como que a gente vai conhecer um pouquinho do material, da queima, tá? Isso aqui necessita de um pouco de secagem, principalmente sobre uma superfície de porcelana, tá? Então, fizemos essa primeira aplicação, vamos deixar secar um pouquinho. Daqui a pouco, quando secar, a gente faz uma segunda por cima. Esse mesmo material, eu vou aplicar ele aqui no biscoito. Vocês veem que ele arrasta bem, ele alisa bem, então tá bem legal. Então, assim, não existe uma regra muito precisa. Lógico que toda medida é importante do preparo desses materiais, tá? Mas o caso é que a gente tem que transferir, né, esse pó aqui para a peça, tá? E a gente consegue aí fazer essa esmaltaçãozinha. Isso daqui, então, é um material, é o meu dourado. Daqui a pouco, quando ele secar, eu vou mostrar para vocês que nós vamos passar o dedo e ele não vai sair. Por quê? Porque esse veículo que a gente fornece, ele é a gente chama de retardante de secagem e é uma resina para dar aderência, tá? Porque é importante que ele fique aqui na peça. Porque ao manusear ou a fazer um trabalho por cima disso, não pode se soltar esse esmalte. Então vamos voltar aqui, talvez não esteja tão seco, mas já dá para fazer a segunda demão, tá? Então a segunda demão está sendo aplicada aqui, com uma cobertura bem bacana, você vê que ela eu não sei se vocês conseguem ver, mas ela cobre bastante o branco da porcelana. Agora, claro, com um pincel bacana, com vocês que são artistas, vocês certamente têm um bom pincel, né? Agora, qual é o bom pincel? Eu, particularmente, gosto de pincéis bem macios, bem molinhos, né? Que possam tirar os riscos, né? Mas o que eu quero mostrar é isso, é o empastamento e a forma de aplicar. E saber que com um veículo à base de água é possível, porque geralmente usa-se um veículo à base de óleo. Né? Porque ele tem as características melhores para uma definição de pintura, sem dúvida alguma. Mas é uma evolução, alguns trabalhos poderem ser feitos com um veículo hidrossolúvel, à base de água. Por que eu falo isso? Porque a limpeza é muito melhor. Tudo que a gente trabalha com óleo, a gente precisaria ter um solvente para poder limpar. Né? Uma terebentina, água ras ou um outro tipo de solvente. E aqui a água não, é água, sabão, acabou, tá limpinho, o nosso pincel, o nosso pizinho aqui onde está preparando a tinta, enfim, tá? Então é isso. Aqui, pessoal, vocês viram que ele está praticamente, olha aqui, passando a mão, ele fica, né? Solta um pouquinho porque é uma tinta dourada, mas o importante é que ele fica fixado na peça. Tá? É muito bonita essa cor. Isso daqui vai ser queimado a 850 graus para dar a vitrificação, formar esse vidro metálico e o acabamento. Então, dependendo do trabalho que é feito, é muito legal usar isso. Tá? Agora, a 1000 graus. Não, 1000 graus não vai dar certo. Essa tinta ela funciona no máximo até 850 graus. Então, realmente como eu disse, a gente não desenvolve produto para as técnicas, tá? A gente tenta fazer com que a técnica se adapte aos produtos, porque são milhares de técnicas e a gente, uma das condições que a gente precisa muito saber e entender é que não existe limite, existem ideias. Esse espaço aqui é o espaço onde nós desenvolvemos toda a linha de esmaltes para metais, no caso cobre, a prata e o ouro. Lógico, acho que quem me conhece sabe, isso é uma história que veio do meu pai há bastante tempo, uma coisa que eu sempre vou falar. Nós hoje temos essa tecnologia aqui no Brasil de fabricação das fritas de joias, que é chamada. Essa é a paleta que nós desenvolvemos, tá? É uma paleta também não muito grande, mas é uma paleta de cores bem bacanas. Elas são divididas entre transparentes e cores opacas. O que são os transparentes e opacos? Os transparentes você vai aproveitar a cor do seu metal. Por exemplo, como nós trabalhamos o cobre, vai evidenciar a cor do cobre. Não sei se vocês conseguem ver, mas a gente evidencia a cor do cobre com a aplicação de um esmalte transparente. E os outros são coloridos transparentes, tá?
Então isso é bem legal, é uma forma de usar a própria coloração do metal e em função a esse tipo de vidro, tá? E os opacos que realmente vão cobrir o metal, seja qual ele for, você vai ter uma cobertura bem pessoal aqui para cada produto. Nós fazemos as queimas com maçarico e com forno a 850 graus. Então isso tudo é o que eu falo que é a minha baixa temperatura, né? Que a gente trabalha aqui na loja. Os esmaltes eles são fornecidos em embalagens pequenininhas, né, de 20 gramas, embalagens maiores de 100 gramas, tá? Essas aqui são as duas embalagens que nós temos, e lógico, embalagens maiores para determinados casos. Esse esmalte, ele diferencia um pouco do esmalte cerâmica por conta da sua dilatação, tá? E por conta da sua granulometria. Ele é um pouquinho mais fino que um açúcar cristal. E para quê? Para que ele dê a cobertura na hora da aplicação sobre o seu metal. Além desses esmaltes, a gente também fornece as pedras, que são as fritas, né? Tá? Ali está moído e aqui está em pedrinhas. E a gente utiliza como uma forma de uso artístico. Aqui no caso também, um dos materiais que vai muito bem nessas técnicas são os millefiores. Isso aqui é um produto italiano, é um vidrinho italiano, redondinho, que parece uma florzinha. Se usa bastante também no vidro, no fusing glass. Só que pela dilatação incompatível ao nosso vidro, ele forma algumas trincas no vidro. Mas no nosso esmalte de cobre, fantástico. Eu tenho várias peças aqui, inclusive, com os millefiores. Então, é uma série de produtos. Lá dentro do meu site, vocês vão ver lá uma categoria chamada Produtos para Metais. E todas as subcategorias estão envolvidas com esses produtos para ser aplicados sobre os metais, tá? Eu gostaria também de aproveitar e falar sobre os treinamentos que nós recentemente instalamos na nossa plataforma, que é o curso à distância de esmaltação em cobre na técnica arabesco, tá? Inclusive uma técnica muito bacana que se movimenta as pedras de esmaltes no forno ou no maçarico, formando efeitos que se conformam e formam os arabescos. As pessoas me cobraram bastante, fiz esse vídeo e é online, né? Porque eu estava dando os cursos aqui em Cunha, eu montei um ateliê aqui em Cunha só para isso, para que as pessoas venham visitar a nossa cidade, venham curtir um pouco da cultura cerâmica, que é fantástica, e venham conhecer um pouquinho dessa técnica da esmaltação em cobre. Essa foi uma das propostas nossas e já está implantada aqui, mas como nós estamos agora nessa fase, fizemos esse curso à distância, que está bem legal. Só acessar pelo nosso site, é a primeira categoria lá, cursos, tá? Então, pessoal, é isso aí com relação a essa linha. Pessoal, aqui então é a linha de tintas, é uma linha de tintas que a gente desenvolve, tintas ou esmaltes, enfim, você tem milhares de definições e denominações, tá? Eu vou começar falando sobre a nossa linha Stroke Coat. Ela é uma linha hoje de tintas que nós desenvolvemos baseadas em frita cerâmica e pigmento inorgânico, misturadas a um veículo sintético baseado em resinas acrílicas, tá? Então esse hoje é a configuração, é o setup do nosso produto. A recomendação das tintas hoje, elas vão lá numa faixa de temperatura de 980 graus a 1220 graus. Ela é uma linha versátil com relação à temperatura de uso. A paleta que eu desenvolvi aqui é essa daqui, com várias tonalidades e que são miscíveis. Consegue aí fazer misturas dessas cores e desenvolver novas cores. Quero aproveitar a deixa sobre essa linha de tintas e falar sobre essa turma aqui, uma turma aqui fantástica lá de São Paulo, uma grande parceira minha de trabalho, que é a Pris Spaluto. Ela é nossa parceira de negócios hoje, ela é uma pessoa que desenvolve hoje toda essa linha de materiais nas cores e nas paletas das mais diversas tonalidades e intensidades, tá? A nossa parceria é exatamente essa. Eu criei uma linha de produto para ela e ela tá lá refazendo as cores, fazendo os tons de cores, as intensidades de cores. Então isso é uma coisa bem bacana que está acontecendo, que está
que está funcionando lá na CCC, que é o Centro de Cultura. Eu vou deixar depois o contato dela para que vocês possam também adquirir os produtos com ela, quem tiver interesse dessa linha, tá? E o legal é que ela trabalha numa técnica lá, corda seca, que a corda seca, ela inclusive fez para mim esses potinhos aqui da linha Stroke Coach. Tá vendo aqui usando uma técnica da corda seca e aqui usando como uma esmaltação, tá? Isso aqui tudo queimado 1200 graus. Então você tem uma evidência bem bacana de coloração, né? De tons, de cores. Tá bem bacana esse trabalho que ela fez e é por isso que a gente faz essas parcerias. Para a gente melhorar o nosso produto, para a gente ampliar a nossa gama de negócio. Então, realmente ela é funcional demais para isso, tá? A linha Stroke Coach hoje que eu forneço empastada e em pó. Em pó a gente fornece ela também em embalagem 100 gramas, tá? Onde o artista vai poder preparar da forma que achar melhor e mais convencional. O preparo com veículos hidrossolúveis, com CMC, pode ser feito um preparo para banho, né, para ser feita uma esmaltação via banho, via imersão, via pulverização. Então, geralmente, quem não gosta de comprar o produto pronto, empastado, pode comprar o produto em pó e preparar da forma que quiser. Temos todas as cores à disposição aqui na loja e isso é uma coisa bem importante, porque tem características de produto e para os técnicos, cada característica é fundamental para a sua aplicação. As tintas relevo. O que são as tintas relevo? Essa é a paletinha de tintas que eu criei. Ela tem textura aqui, muito bacana. Eu fiz umas bolinhas. Essas tintas aí, geralmente, muitos já viram, as peças da Turquia, elas são bem coloridas e tem relevos, tá? Então isso é o que nós desenvolvemos, uma tinta para se aplicar desta forma, ou com desenhos, ou de qualquer forma, para formar relevos, tá? Ela tem uma dureza que a nossa especificação de queima é 1050 graus, não passar disso porque senão ela vai amolecer, mas dentro da técnica original, que é de 1000 a 1100 graus, 1050 graus é um parâmetro de teste bem bacana e funcional para essa linha. Agora a gente vai falar sobre os esmaltes básicos e cobertura, tá? O que são os básicos e cobertura? Eu configurei, se eu não me engano, são 4 tipos. São os transparentes, os craquelês, os mates e os brancos, tá? Essas são a linha de esmaltes base e cobertura. Por que base? Base porque em algumas técnicas, principalmente algumas técnicas que eu tenho alguns clientes, aplicam um branco sobre o biscoito e depois faz as decorações por cima. Então essa é o que eu chamo de base. Quando eu chamo de cobertura, é quando a gente faz a pintura sobre o biscoito e aplicar um transparente por cima. Geralmente a pintura portuguesa, ela é feita dessa forma, a azulejaria portuguesa é feita dessa forma. Então a gente o chama de esmaltes cobertura. Então essa é a linha esmaltes base e cobertura. É meio ruim de ver sobre uma peça branca, né? Mas essa é a linha de esmaltes básicos e cobertura que eu tenho. 500 ml, tá? Já empastados e forneço eles em pó. Então, quem gosta de preparar, quem gosta de trabalhar com esses esmaltes em pó, certamente vai fazer o seu preparo. Eu tenho tudo aqui para vocês, tá? Uma linha que eu não falei, que eu não comentei, de tintas, é a linha de tintas corantes. É uma linha de intensidade, né? De cores intensas. Ela é praticamente similar à linha Stroke Coach, mas ela é uma linha que tem mais coloração. Você vê que o tingimento dela é bem maior, tá? Eu tenho até uma pecinha aqui que eu fiz, 1269 graus, cone 8, tá? Com essa linha de tintas, sem aplicação de esmalte transparente nenhum. Então você vê que é uma linha bem bacana com relação à coloração, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os engobes. É uma paleta com 6 cores, tá? Onde a gente subdividiu em duas categorias. Os engobes de baixa temperatura, que são esses daqui, e os engobes de alta temperatura, que são esses daqui.
A recomendação aqui dos engobes é 1050 graus e aqui 1220 graus. Então, você tem duas faixas de engobes para trabalhar, tá? A gente mostra aqui nesses testes que elevando a temperatura, nos de baixo, a gente consegue dar um brilho. Ele vai ficar como se fosse um efeito de esmalte. Agora, nesse caso dos esmaltes de alta, realmente isso é fantástico, né? Isso daqui, ele vai prevalecer da forma que é necessário o engobe. Por enquanto, os engobes são fornecidos só empastados, em embalagem de 250 ml, embalagem de 500 ml. Já estamos desenvolvendo as embalagens em pó para vocês também poderem preparar. Inclusive, eu vou até fazer um comentário também de um grande artista aqui de Cunha, que eu prezo muito pelo trabalho dele, porque é um cara que eu conheci numa feira de Paraty, a primeira feira que eu fui, que é o Luciano Almeida, o grande amigo Luciano Almeida, que um grande escultor, e eu tenho uma pecinha dele aqui para mostrar que ele fez um trabalho com engobe, com esse nosso engobe branco de fundo. Ele fez um trabalho de esgrafito e fez uma coloração com a nossa linha de tintas Stroke Coat. Então, maravilha, né? Isso é uma peça do nosso amigo Luciano Almeida. Está trabalhando com esses produtos, com engobe e com a linha Stroke Coat. A linha Pedra Sabão é uma linha que eu desenvolvi há bastante tempo, porém eu vendi ela só em pó. E agora eu fiz o contrário, eu empastei ela para poder facilitar o uso aí no dia a dia. Eu chamo de linha Pedra Sabão essa linha aqui, tá, gente? É uma linha que eu desenvolvo com esmaltes matizados e com esses efeitos pigmentados, tá? Então essas são as cores que a gente desenvolveu aqui para essa linha, né? Que são cores bem bacanas também. E essa foi uma queima em cone 03, tá? 1101 graus. Aí eu falei, mas pô, e se a gente queimar em cone 5? Maravilha, aqui tá os testes em cima. A gente tem um brilho, a gente não tem a matização, porém a gente tem um efeito das granilhas de manganês, que é o que eu utilizo para dar esses pigmentados. Algumas cores elas vão sumir, porém o efeito é bem bacana. Então é uma linha que também pode ser funcional, tá? Mesma linha de produto em duas queimas diferentes, tá? Então essa é a linha Pedra Sabão. Ela está sendo fornecida hoje em embalagens de 250 ml, como a gente mostra aqui, tá? Então é isso, essa é a linha que a gente desenvolveu aqui, tá? Essa é essa parte. Agora nós vamos falar um pouquinho dos esmaltes de reação e de efeito. Essas são as linhas dos reativos de efeito. O que são os reativos de efeito? Eu chamo eles de efeito e de reação porque, como foi um amigo, Wagner Cambaré, aqui nosso vizinho, fez para mim essa peça, e ele queimou no Haku, então deu um efeito fantástico, né? Isso foi, nossa, ficou muito bom. E reação por quê? Porque ela vai reagir em função à coloração da sua massa, ela vai reagir com relação à aplicação sobre outros esmaltes e a mix de próprios esmaltes. Então é uma linha muito legal que vai trabalhar em reação. Pode ser que ela mude completamente o resultado em função a uma temperatura ou em função a uma massa. Depois eu vou mostrar para vocês as diferenças gigantes que existem nessa linha. Mas são linhas que podem ser aproveitadas, tá? Então a gente começa aqui com azul, com esse marrom manganês. Aqui é um azul chinês escuro, um azul chinês claro. Esse é um azul reativo, um verde oliva que eu chamo, o ginger, o verde escuro, um verde claro. Aqui é um metálico. Aqui é uma outra pecinha que a gente fez aqui também no Haku deles. Um azul manchado, o laranja, o amarelo e o vermelho. A transparência desses esmaltes vai ser fomentada por conta da coloração da argila. Então, dependendo da argila que você vai usar, esses esmaltes vão modificar, tá? Aqui no caso, os meus testes são em argila branca, então eles estão realmente reproduzindo a coloração mais real de cada um deles, tá? Aqui a gente vai agora falar, eu vou explicar um pouquinho também de longe, da linha mais top de utilitários, né?
essa realmente é a recomendada para uso em utilitários em alta temperatura. Toda essa gama de materiais aqui, tá? São linhas de produtos que nós desenvolvemos a partir de matérias-primas cerâmicas. Não são fritas, são apenas compostos minerais misturadas a óxidos em composições balanceadas para formarem esses efeitos. Essa é uma linha bem bacana porque ela tem reações adversas em condições de queima. Quando a gente fala de queima em forno elétrico, a gente fala de queima em forno a gás e a gente fala de queima em forno a lenha, tá? Essas três condições de queima são condições que vão beneficiar ou não as cores que nós temos aqui. Nós temos cores aqui que se desenvolvem muito bem em queimas a gás, em alta temperatura e com redução, que é um outro fator importantíssimo e que beneficia a maioria dessa linha. A redução numa queima a gás é aquela forma que a gente tem menos ar e mais gás. Então, com essa redução, a gente consegue efeitos completamente adversos, tá? Quando a gente fala sobre a redução, eu gosto muito de mostrar sempre esses dois copinhos, que são dois esmaltes. Aliás, é um esmalte só, queimadas em uma condição igual de queima, mas um em oxidação, outro em redução. Então, o mesmo esmalte formando duas situações bem diferentes, tá? Então, isso é o que é bem bacana num caso de desenvolvimento de esmaltes para condições de queima. Essa linha aí é uma linha bem bacana para quem trabalha com utilitário, tá? A nossa especificação de uso dela é de 1.200 a 1.300 graus para funcionar. A melhor queima, que é a queima que eu tenho aqui, é em cone 6, tá? Que é onde a gente conseguiu desenvolver o melhor resultado de coloração, tá? Então vamos lá, eu vou agora mostrar o trabalho que nós fizemos, que foi o trabalho envolvendo a linha de reativos em massas e queimas. Então eu vou especificar bem aqui a melhor condição que eu tenho de um esmalte reativo de efeito, tá? Esse cara aqui, ER1030, 5 tipos de argilas diferentes. Isso aqui é uma porcelana branca. Essa é uma massa branca que nós representamos aqui, uma creme, uma tabaco e uma argila local aqui da cidade de Cunha, tá? Esse esmalte foi aplicado da mesma forma em todos esses corpos e queimados em forno elétrico a 1000 graus. Então vocês veem bem a diferença, né, de resultados. Aqui nesse caso, usando as mesmas argilas, aumentando um pouquinho aí a 1100 graus, você já vê uma diferença. Aqui a 1220 graus, você já vê uma nova diferença. E aqui, usando o máximo de recurso e algo que eu não especifico, mais 1300 graus. Tudo isso queimado no forno elétrico. Aí teve a situação da queima a gás em cone 8, que eu não gostei muito dos resultados, mas gostei muito de um resultado que me saiu aqui numa queima no forno no Borigama a lenha, acima de 1300 graus. Sinceramente, eles falam 1340, que é esse mesmo esmalte. Vou falar para pegar os copinhos, que é aquela mesma história que eu falei, tá vendo? As diferenças de queima, de condição, que é a história dos meus copinhos aqui, né? Um feito numa oxidação e o outro em uma redução. Então, com isso, nesse trabalho que nós desenvolvemos, nós avaliamos todos os esmaltes reativos, tá? Nas mais diversas argilas e nas temperaturas diversas. Então, poxa, eu comprei um esmalte que era para ser um verde, aí ele saiu isso. Ah, que estranho, né? Na verdade, não é o esmalte, é toda a combinação que houve para aplicar aqueles produtos. Então, esse foi um trabalho bem bacana. Tenho que agradecer a nossa parceira Samantha aqui, que trabalhou bastante em cima da elaboração dos corpos de prova, que fez todo esse trabalho de esmaltação, né? E isso nos gratificou bastante. Aqui a gente também fez todo esse trabalho com a linha de alta temperatura, né? Trabalhando nas queimas
elétrico, gás e lenha. Aqui nas condições de 1220, 1300, no forno elétrico, queimas aqui no gás, a cone 10, e na lenha acima de 1300 graus. Então você tem bastante resultado, bastante informação de cor, e isso é muito legal. Eu gosto que todo mundo venha presencialmente aqui, porque aí sempre tem uma história bem bacana para cada um. E a gente sempre fala sobre as variações de cor em função às argilas e em função às queimas, tá, gente? Tá um trabalho que a gente fez que leva bastante tempo, é bem desgastante, mas o resultado final é o mais interessante. A gente entende que é muito importante ter informação correta sobre cada produto, porque elas variam, tá? Elas variam e variam bastante. Então, tendo esse tipo de informação, a gente tem produtos fiéis e que vão desenvolver nas melhores condições para vocês. Esse espaço novo, na verdade, ele é o quê? Eles são todas as linhas de esmaltes que nós temos empastados, só que aqui no formato em pó. Aqui a gente tem toda a linha de alta temperatura, né, que é a linha dos esmaltes de utilitários. Aqui eu tenho a linha dos pedra-sabão, também todos em pó, né? Aqui é uma linha de esmaltes coloridos, é uma linha que eu ainda estou acrescentando aqui. Aí são fritas cerâmicas com corantes também, todos em pó, para ser misturados a água ou com veículo, para imersão ou para pincel. Aí cada um prepara da forma que achar mais interessante, né? E aqui os esmaltes reativos e de efeito. E aqui os básicos e cobertura também, tudo em pó. Então, toda essa prateleira que nós criamos aqui, esse espaço que nós criamos, é para poder oferecer também toda a nossa linha já em pó à disposição aqui na nossa loja, tá? Então, pessoal, aqui essa linha de produtos que a gente desenvolveu é uma formulação que eu desenvolvi a muito custo, mas que eu tive algumas razões certeiras de composições, tá? Utilizando um vidrado cru, tá? Que é o meu transparente reativo, mixado ao vidro, tá? Ao vidro que todo mundo joga fora, ao vidro da garrafa de cerveja, ao vidro incolor, várias formas e vários... É o vidro do lixo, tá? Que a gente descarta. Então a gente fez trabalho hoje incluindo esse vidro. Esse, por exemplo, é aquele vidro daquela garrafinha da Skol Beats, que é azulzinha. Então a gente aproveita o teor de cobalto dele, né, no esmalte. Aproveita a coloração azul hoje numa composição. Então eu vou pegar aqui o mais fraquinho para vocês verem e o mais forte, tá? Isso é um trabalho. E você percebe que o vidro é um vidro estabilizado ao máximo, sem greta, sem trinca. Por quê? Porque eu trabalhei a dilatação dele. E essa dilatação com vidro é um pouco complicada, mas deu certo, funcionou. Então a gente está bem satisfeito por conta desse resultado. A nossa ideia é em absorver grande parte desse vidro que é jogado fora para fazer as composições dos nossos esmaltes e dos esmaltes de terceiros e a gente aproveitar tudo isso que é descartado, tá? Lógico que isso precisa de um grande trabalho, não é tão simples, mas a gente está com esse projeto já praticamente pronto aqui. Aqui é a prova do vidro, né? Esse é o vidro aplicado aqui sobre o engobe e aqui sobre uma massa vermelha. Então, só mostrando, é o vidro puro, tá? Esse já é o vidro, ele está moído, ele foi moído e aplicado e queimado aqui a 1246 graus, que foi a temperatura de trabalho para o vidro, tá? Então aqui nesses trabalhos nós trabalhamos com azul, com o verde e com o âmbar, tá? Todos são trabalhos que nós desenvolvemos aqui com o vidro reciclado, com esse vidro das garrafas que estão sendo descartadas a cada dia mais, né? E eu acho que eles são de bom proveito para nós, sim. Eu acho que aproveitar esse tipo de produto é importantíssimo. A gente tem que falar sobre o material, né? Pô,
Na verdade é o material mais importante, é o material que nos formou, né? Que eu me formei, que eu trabalhei minha vida inteira, que são os corantes inorgânicos e os óxidos. Então vamos virar a câmera aqui. Poxa, eu ia esquecer do mais importante. A gente está aí Bom, os corantes, a gente está trabalhando bastante com eles, na coloração, tudo que a gente vê colorido aqui, principalmente na linha de tintas, a maior parte deles é usado o corante como forma de mistura, tanto em vidrados crus, como vidrados híbridos, como vidrados fritados, para formação de tintas de alta intensidade ou de colorações suaves, enfim. Então, os corantes aqui são realmente a matéria-prima mais importante da formação de cores. E aí a gente também tem toda uma gama de matérias-primas, de óxidos, né, de carbonatos, de silicatos, tudo que precisa para composições de vidrados. É um grande lance que eu estou trabalhando bastante, e até pela minha formação, é de ter materiais controlados quimicamente, tá? O que é um material controlado quimicamente? É um material que a gente está absorvendo de uma indústria, que tem uma análise química e tem uma padronização. Como eu trabalhei na indústria praticamente minha vida toda, eu aprendi que dentro de um projeto da indústria, a gente não pode trabalhar com qualquer material ou de qualquer fornecedor assim. A gente tem que primeiro avaliar esse material, saber qual é a composição química dele para poder entrar em composição ao seu vidrado, ao seu esmalte. Então isso é algo que eu estou trazendo para a linha artística. Isso daí eu acho que é uma direção para um bom produto. Tá? Isso é usado na indústria e eu acho que poderia ser usado aqui na artística. Não precisa ter tanta regra, tanta coisa. Pode ser um pouco empírico. A arte é empírica. A arte, ela mistura os componentes, ela forma as situações. Mas se você souber um pouquinho de cada um desses elementos, eu acho que você vai ter bons resultados. E o meu caso aqui da loja Rize hoje é de fornecer materiais controlados. Materiais que, se você vier comprar hoje um óxido de ferro, por exemplo, daqui 3 anos é o mesmo óxido de ferro que você vai estar levando para sua casa. E eu quero que você tenha um bom resultado no seu esmalte, que não modifique por conta de um produto. Eu posso falar que eu modifiquei o fornecedor, mas a qualidade dele está controlada. Então a gente tenta hoje controlar. É difícil, não é fácil, é um trabalho ainda que tem muito a caminhar, mas essa é uma das metas que a gente precisa aqui na Rize. E vamos fazer isso, tá? Ter materiais bons e controlados, tá? Eu também queria falar um pouquinho um grande parceiro amigo, que é o Éder Rezende, o fabricante das argilas Rezende. Ele é um parceiro meu, sem dúvida, por conta de casos já que a gente teve de informações técnicas e de projetos que fizemos. Eu vou mostrar para você um trabalhinho que eu fiz com as argilas deles, e eu achei muito bacana, porque as argilas dele, todas elas praticamente, tiveram ótimos resultados com relação aos nossos esmaltes, tá? Eu acabei testando vários tipos de argilas em dois tipos de queimas, uma de queima de baixa temperatura, uma queima de alta temperatura. Então, e com um esmalte de baixa e de alta. Isso foi muito bom porque eu consegui ver o acordo massa vidrado que existe nisso tudo. E a partir disso, a gente consegue ter uma informação muito melhor sobre os vidrados da Rize em funções a uma massa. Funcionam muito bem outras massas. Esse foi o trabalho que eu fiz com as argilas do Rezende. Se alguém se interessar em mais informações detalhadas, depois eu posso tá esclarecendo, tá? E para finalizar também, eu desenvolvi há muito tempo para a indústria de porcelana, que é a nossa barbotina, tá? Porque eu só forneço ela líquida para fundição em moldes de gesso, porque eu não consigo trabalhar a modelagem dela. Ela é uma argila tixotrópica, quer dizer, você mexe nela e ela desmonta. Isso é uma característica dessa argila. Então a gente preferiu não trabalhar com ela em tarugos, né, extrusada,
mas a gente optou por trabalhar elas em fundição. Tanto que esses meus grandes amigos aqui, que eu também vou mandar um beijão para eles, ó, que tinha que ter 3, que agora são 3, vão ser 3, né? Eles usam a nossa argila, a nossa barbotina de porcelana. Aqui em Cunha foram dois que acreditaram muito no meu trabalho, no meu projeto, e hoje eles consomem, são grandes clientes nossos com relação a esses produtos. Então eu estou bem satisfeito porque são trabalhos bem bacanas que eles estão fazendo. Tem os cones pirométricos da Orton, que realmente é a parceria que eu fiz com uma empresa para poder fornecer eles. Eu tenho algumas restrições a alguns outros por particularidades técnicas, mas eu gosto de trabalhar com o que é realmente confiável e que te dê uma precisão de informação sólida. Mas acredito que vai ter muita outra opção melhor, boa, mais barata, porque infelizmente é importado, custa um pouco mais caro, mas é o que tem de referência. Então tem também cones pirométricos aqui na loja. Gente, obrigado. Eu vou encerrar aqui a nossa visita. Eu estou bem satisfeito porque eu consegui organizar a informação de tudo que eu tenho aqui. E quando tiverem a dúvida ou quiserem comprar, eu acho que a coisa tão legal agora nesse momento me chama no vídeo. Eu vou poder explicar, a gente chega no material, a gente vai falar sobre qual é o melhor produto para atender a sua necessidade, qual é a temperatura, qual é a argila legal para se aplicar. A gente tenta dessa forma. A coisa mais gostosa nesse espaço é receber as pessoas, né? Presencialmente, porque aí a gente tem uma conversa, a gente tem uma informação muito mais clara. Tem milhares de amigos aí fantásticos que têm conhecimento técnico, que podem ajudar, melhora muito a qualidade do nosso trabalho, do nosso negócio. E a gente está acreditando muito nisso, tá? Nós temos o nosso site, claro, ele é a nossa plataforma digital, onde a gente tem toda essa casa que está dentro dessa plataforma, que é o www.rise.com.br. E vocês podem perguntar se tiverem dúvidas, mas pela plataforma você busca por qualquer coisa que eu demonstrei aqui, você vai achar lá. Tá? Eu ainda não falei sobre as placas refratárias, não falei sobre os pincéis, não falei sobre um monte de coisa que eu tenho aqui, porque ainda são coisas que eu estou trabalhando só a venda física. Tá? Então aí a pessoa tem que vir presencialmente na loja para conhecer e adquirir. Então eu preferi agora não mostrar esses produtos, mas numa próxima oportunidade a gente vai acoplar eles também, tá? Porque eu também não tenho eles disponíveis na nossa loja na internet. Tá bom? Eu acho que a gente fica aqui, então eu acho que foi muito bacana esse trabalho todo de informação sobre a nossa loja. Eu agradeço bastante. Espero que vocês tenham gostado. Dá um curtir, segue a nossa página. Obrigado, viu, gente? Tchau, tchau.